Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Agradeço por cada pessoa que irá assistir esse vídeo ou que está assistindo esse vídeo. Mas eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo esteja ali com ele e com esta pessoa, Deus, enchendo-o ou enchendo-a, seja homem ou mulher, da graça do Senhor, do conhecimento do Senhor, da sabedoria do Senhor. No nome de Jesus, iremos ministrar a tua palavra depois de meditarmos nela e queremos que ela faça morada em nossos corações e produza frutos, muitos frutos nas nossas vidas. No nome de Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe você, abençoe sua família. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, né? E o título é Como Deus Criou o Homem. Você pode ter muitas teorias por aí, né? E coisas aí que a ciência apresenta, mas nós queremos falar a forma exatamente como Deus criou o homem. Este é um assunto que deve ser ensinado nas igrejas, nas escolas, né, para que essas falsas teorias aí não venham tomar a nossa mente. Mas vamos ler a Bíblia. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 31. Então vamos no versículo 26. Então disse Deus, preste atenção no que disse Deus. Façamos é mais de uma pessoa, tá? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quem estava fazendo o homem, criando o homem, era mais de uma pessoa. Eu volto a dizer, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, quais os atributos que Deus deu ao homem? Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Tem uma profecia muito grande que eu queria que você acompanhasse os estudos comigo, muito grande sobre este texto aí, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre toda a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí tem uma vírgula e um ponto que diz macho e fêmea o criou. Mas esta fêmea é criado mais tarde. Aí só explica a criação do homem, porque no sentido genérico, homem e mulher é considerado homem, ser humano vivente, né, racional. Então, o versículo 31 que nós vamos ler, né, nós paramos no 27, vamos ler o 31, que diz assim, viu Deus que tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã, o sexto dia. Né? Nós já falamos ontem, no princípio do sexto dia, quando Deus, então, criou os animais, né, feras selvagens, etc. E eu disse que fera selvagem é aquela que vivia na selva. E você vai entender que Deus, quando eu falei em estudos passados, que Deus deu as plantas, Deus criou a vegetação, criou as árvores, criou árvores frutíferas, já tinha um objetivo nisso. E o objetivo era exatamente, né, para a alimentação das criaturas viventes que Deus fez no mar, na terra e no céu. Entendemos que Deus, então, não havia ainda criado o homem e criou todas essas coisas. Por que Deus criou todas essas coisas? Começando lá daquele abismo que nós falamos ontem, né? E aquelas águas que Deus criou e que o Espírito Santo de Deus se movia na face das águas. Então Deus separou a água de baixo com o firmamento e a água de cima. Tudo isso já falamos. Criou depois, né, a vegetação, né? Criou a porção seca e criou a vegetação, né, na terra, já com o objetivo, com árvores frutíferas. E depois, então, ele cria os peixes do mar em sequência, cria as aves do céu em sequência, cria os animais, mas não, até então não criou o homem. Né? E de repente, Deus para tudo ali, viu que tudo estava bom, tudo estava maravilhoso, e chamou a Trindade em si, né, e disse, façamos o homem. Né? Agora que tudo está pronto, tudo está bonito, façamos o homem. Agora vamos fazer o homem diferente daquilo que foi criado.
façamos o homem. E antes de fazer o homem, houve uma determinação da Trindade. Façamos o homem primeiro a nossa imagem. Uma imagem santa, uma imagem poderosa, uma imagem que vá dominar. Então, além de ter aparência santa, além de ter um movimento santo, lembra da mensagem de ontem? Um toque santo em tudo. Deus tocava de forma santa em tudo. E então ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem precisa ter santidade nele. O homem precisa ter presença divina nele. E para ser semelhante a nós, ele precisa dominar. Mas preste atenção nesta palavra dominar, porque Deus, ele determinou antes de fazer o homem. E a Bíblia diz depois, no capítulo 2, como foi então feito isso? Que Deus pega o pó da terra, formata ali um boneco gigante, né? Já adulto, um boneco crescido, né? E tem profecia nisso aí, tem mensagem nisso aí, e então ele faz aquilo e ele sopra nas suas narinas e o faz alma vivente. Mas preste atenção nessa palavra também, alma vivente, não alma com um dia para morrer, alma eterna. Alma que viveria a eternidade. O homem jamais morreria se ele, com esse toque santo, tivesse prevalecido nele. Mas Salomão, com sua sabedoria, diz assim, e eu acredito nisso, Deus fez o homem perfeito. Glória a Deus por isso. Deus fez o homem. Não é você não. Você que já tem a síndrome do pecado, a semente do pecado em você, você já não é mais perfeito. Mas quando Deus fez o primeiro homem, Deus fez Adão, diz a Bíblia em Eclesiastes que Deus fez o homem perfeito. Então, por isso Deus disse ali, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem perfeito como nós somos perfeitos. Mas também no mesmo versículo de Eclesiastes diz assim, mas o homem buscou muitas astúcias. Olha que tem um sujeito astuto que é responsável por criar no homem astúcias. E dessas astúcias eu quero falar com você também sobre o domínio que Deus estabeleceu que esse homem dominaria. E dominaria onde? Deus começa então pela sua criação. Ele dominaria sobre os peixes do mar. No mais profundo que possa chegar um peixe, o homem dominaria. É determinado isso por Deus. Mas daí Deus vai então para o céu das aves e diz, ele dominará as aves do céu. Onde possa voar a mais alta ave, acredito ser a águia, ele dominará também até lá. Deus estabeleceu então um limite no fundo do mar e Deus estabeleceu o limite do céu das aves. E ele disse, esse homem dominará também na terra. Ele, então, eu estou entregando, Deus disse, a terra para ele. A terra será dele, será deste homem santo, deste homem perfeito que eu faço, para que ele domine sobre ela. Para que ele determine. Mas sabe qual é o problema? Quais as astúcias que os homens buscaram? Eles não querem só dominar o mar. Eles não querem dominar somente o céu das aves. Eles não querem dominar somente a terra. Eles querem dominar o planeta. Eles querem chegar à lua. Eles querem chegar a Marte. Eles querem chegar ao sol. Eles querem fazer de tudo para dizer que eles são deuses. Mas Deus estabeleceu limites. Não passe do céu das aves. Não aprofunde mais do que o peixe possa aprofundar. Eu estabeleço um limite na profundidade, eu estabeleço um limite na altura e eu estabeleço um limite onde há uma porção de terra seca. Você pode dominar. Então, para baixo Deus estabeleceu, para cima também Deus estabeleceu. Só que o homem quer passar disso, o homem quer inventar e pelas suas astúcias nós temos sofrido muito por causa da astúcia do homem. Mas Deus fez o homem santo e perfeito. E eu quero que você entenda isso. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Então agora você entende que quando eu falava, tudo que Deus está criando tem um propósito. E qual foi o propósito?
Deus desejou dar isso ao homem. Deus desejou fazer um governo de homem, aqui de homem santo na terra, no mar e no céu das aves, e falou, vocês irão reinar aqui. Eu estou entregando isso a você, homem. E você irá dominar. E você vai ver mais tarde que o homem dominou tanto que Deus entregou que até aos animais, Deus chamou os animais, as aves, todos. E disse ao homem, dá nome a eles, são teus, é para você. Meu querido e minha querida, onde é que você não vai entender que nós somos propósito de Deus, que Deus nos fez para viver uma eternidade e eternidade com Ele? Por isso você vai ver em estudo mais tarde que Deus baixava para visitar o homem, para visitar o dominador que Ele colocou sobre a terra. É assim que Deus fez o homem. Deus não fez o homem para perecer no fogo do inferno. Deus não fez o homem para sofrer essas doenças. Deus não fez o homem para passar por enfermidades e mais enfermidades, por sofrimento, por tristeza. Deus não fez o homem para isso. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Só que o homem buscou astúcias, como diz a Bíblia. O homem buscou experiências que Deus não deu para ele viver. E nós vamos ver isso nos estudos próximos, mas eu queria muito que você prestasse atenção. É possível ter uma vida santa com Deus. É possível ter um toque santo de Deus na sua vida, se você se jogar aos pés do Senhor. Deus tem muita coisa para nos revelar. Você vai ver mais tarde por que o homem tem domínio sobre as trevas? Porque Deus deu a esse homem domínio sobre as trevas. E isso não está sendo ensinado para você às vezes, mas você precisa aprender a preciosidade que você é na mão de Deus. E a Bíblia diz que depois que Deus fez tudo isso, céu, Deus colocou peixe, Deus colocou aves, Deus colocou animais, e ele então diz que o homem será diferente, ele será racional, ele terá domínio, ele será homem na nossa imagem e na nossa semelhança. Ele terá um toque santo e ele governará como se ele fosse o Deus desta criação aí. Eu o coloquei para dominar. Só eu estarei sobre o homem e o homem estará sobre toda a criação. Você pode ser um dominador se você for usado por Deus. Dominador no bom sentido, dominador com santidade, dominador com pureza no olhar, com pureza no agir, sabendo que é Deus quem pincelou, Deus moldou você, homem e mulher. Você pode ser usado por Deus, você pode estar agradando a Deus, voltar a ter essa comunhão dos céus baixar na terra e Deus falar com você. Se você buscar tão somente agradar a Deus, Deus te fez com um propósito. Deus te fez alegre, Deus te fez feliz, Deus te fez para ter comunhão com Ele, para você não se envergonhar do que você faz. E tudo o que você fizer, você buscar fazer da forma mais santa possível. A Bíblia diz, sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. O Deus que te chamou, o Deus que fez você, o Deus que te criou, o Deus que te moldou, Ele é santo e Ele quer que você seja tão santo como Ele é. Assim é a forma que Deus criou o homem. Então, quando te perguntarem como Deus criou o homem, Deus criou o homem para o louvor da sua glória, perfeito e santo. Só que o homem buscou muitas astúcias, mas veio um homem chamado Jesus, que nos dá o direito de voltarmos a ter esta comunhão com Ele e agradarmos a Ele e tomarmos de volta este domínio que Deus nos deu, que é o primeiro domínio das nossas atitudes, das nossas ações, do que faremos diante de Deus. Deus abençoe você e família, ainda nos meus pijamas, feliz buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins, aqui seguindo os estudos com você. Estamos falando Deus, do amor à paixão. Já terminamos a primeira parte, que é do amor, e vamos seguir agora falando da paixão, né? Deus, do amor à paixão. E hoje falamos como Deus criou o homem. Deus te abençoe no nome de Jesus. Um abraço meu.